a capacidade de anunciar as maravilhas de Deus, isto é, o dom de evangelizar, o dom de Pedro proclamar a sua profissão de fé: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando Pedro diz a Jesus: tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, não está dizendo que ama somente a Jesus, mas está dizendo que ama também a igreja de Jesus, porque Jesus é a construção e a edificação da sua própria igreja. Ele é a cabeça dessa igreja, da qual todos nós somos membros, para que ela se forme e ela se concretize. Por isso, por entender o amor de Pedro por Jesus e por sua igreja, a resposta de Jesus é: então apacenta as minhas ovelhas, cuida, não deixe que eles se percam, que elas se percam. Este fato implica e revela, e eu estou terminando, uma lei fundamental da história da salvação. Não se pode evangelizar nem profetizar uma palavra se não se pode falar do Senhor, em nome do Senhor, sem a graça e a força do Espírito Santo. Por isso, talvez, muitos lá fora não consigam dar um bom testemunho da sua fé, porque lhes falta essa graça de falar em nome de Jesus, de falar pela força do Espírito Santo, mas sobretudo dar embasamento à sua fala. Se aqui me permite, não está no script, mas nesses dias, lá na casa paroquial onde moro, um jovem e uma senhora batia a minha porta, e ele dizia assim, ele não sabia que era padre, e ele dizia assim: posso falar uma palavra de Deus para você? Eu disse: ô meu jovem, até poderia, a palavra de Deus é sempre bem-vinda, mas eu conheço a palavra de Deus, né? Eu já tenho um bom conhecimento, eu acho que vale a pena você levá-la para quem ainda não conhece. Não, mas eu quero dizer para você mesmo: não, meu jovem, eu de verdade estou ocupado, eu acho melhor a gente falar em outro momento. Ah, porque tem muitos jovens que estão no mundo das drogas, na prostituição, não sei o que é que você acha que deve fazer para poder tirar esses jovens das drogas? E eu dizia para ele: olha, você está de verdade gastando, né? Não é perdendo, porque o que perde não acha, mas gastando o seu tempo com alguém que entende, com alguém que pode fazer o mesmo caminho que você faz, de uma outra perspectiva. Então, assim, eu te aconselho, vai bater numa outra porta a alguém que não conhece a palavra, porque eu sou padre, eu oriento o meu povo, eu oriento os meus jovens. Ah, o senhor é padre? Eu disse: sou. Mas tão jovem? Eu disse: é verdade, eu sou padre, mas eu quero ler a palavra para você assim mesmo. Eu disse: tá bom. Então você abre a sua Bíblia e eu vou pegar ali a minha Bíblia e a gente vai debater. Porque Atos dos Apóstolos, um tal, sim, mas o que é que diz 1 Samuel? O que é que diz 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2? Não sei, não li essa passagem. Eu digo, porque é muito fácil você decorar um texto e depois ir dizer para mim que você conhece toda a Bíblia, né? Então, assim, a vivência, ela faz com que a gente tenha um conhecimento, mas decorar um texto da Bíblia é muito fácil. O difícil é você dar testemunho daquilo que você vê, daquilo que você lê. Então eu agradeço a sua gentileza, mas acredito que uma outra pessoa que não conheça possa, nesse momento, receber melhor essa palavra, porque eu já conheço. Aí ele olhou para mim e disse assim: já vi que aqui eu não vou conseguir mais nada. No fundo, ele não queria me dizer a palavra de Deus. No fundo, ele queria me puxar para a igreja dele, né? E às vezes a gente se perde, a gente se convence, porque nós temos uma experiência ainda muito rasa desse amor de Deus. E quando a gente está balançado, quando a gente está fraquinho na fé, a primeira coisa que eles atingem a gente é pelas imagens. E aí você começa a fazer uma viagem e diz assim: ele tem razão. Mas olha, a experiência do louvor a Deus passa pelo testemunho daqueles que nos antecederam na fé. E para que a gente tenha uma real visão daquilo que foi Pedro, daquilo que foi Paulo, daquilo que foi Santa Teresinha, todos os santos da nossa devoção, é necessário que nós tenhamos um rosto. Senão a gente não compreende uma dimensão entre aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Aí entra a experiência do Espírito Santo,
que vai dizer assim: se vocês acreditam, se vocês absorvem essa realidade na vida de vocês, o testemunho de vocês será muito mais seguro. Mas de verdade, vou concluir. Nosso Senhor escolhe quem Ele quer para o serviço do Reino. E Ele escolheu Pedro e deu para Pedro o embasamento do Espírito, assim como deu a todos os outros, para que pela força da palavra e pela força do seu testemunho, esse Espírito, o qual nós buscamos, o qual nós estamos nos preparando para receber no próximo domingo, esse Espírito que noite após noite desse centenário nós vamos conhecer, necessário é inclinar o coração para uma verdadeira experiência de Deus. E nesse sentido, o Espírito Santo, chamado defensor, chamado Pentecostes, chamado aquele que dá força, é a razão da nossa verdadeira experiência do amor de Deus. 7 dons estão ladeando a nossa igreja, mas seria muita pobreza do Espírito Santo nos conceder apenas estes 7 dons. Estes são aqueles que servem de instrumento, de simbologia para compreendermos que nesses 7 existem diversos outros, e talvez até aqueles que nós não conhecemos, mas que na nossa vida fazem um grande sentido. Então, eu concluo dizendo que no discurso de Pedro aparece não a vontade de Pedro. Na missão de Pedro aparece não aquilo que é vontade de Pedro. Pedro não acorda da noite para o dia e diz assim: agora eu vou deixar de ser pescador, agora eu vou deixar de ser qualquer um e vou ser seguidor de Jesus. Mas há um convite feito a ele por Jesus. Há uma adesão de Pedro ao Espírito Santo, assim como houve de todos os outros apóstolos, e assim como eu acredito que há de cada um de nós. Mas uma diferença muito grande entre o discurso, entre a aceitação, a resposta de Pedro e a nossa, é justamente a que, às vezes, a resposta dos apóstolos, eles se lançaram nessa experiência de águas profundas e submeteram-se a passar pelas privações que, aliás, esta semana, nesse tempo da Páscoa, nós que acompanhamos a liturgia diária, percebemos que foram humilhados, que foram blasfemados, que foram presos, que foram castigados, e nem por isso ficaram magoadinhos, chateadinhos, mas ao contrário, tinham a sua fé renovada, porque acreditavam que no final de tudo isso, a justificação viria pelas mãos e pelas graças de Deus e pela ação do Espírito Santo. Que aprendamos neste centenário a vivermos as maravilhas do Espírito Santo, para que, chegando no dia de Pentecostes, vale a pena fazermos aquela bonita festa, aquela bonita celebração. Do contrário, a gente pode ficar em casa amanhã assistindo o Jogo do Brasil e acho que Romênia e não vem rezar. Mas se a gente quer viver uma verdadeira experiência no Espírito, a gente, nesse tempo de centenário, adere à vontade do Senhor. E aqui eu vou terminar, senão eu vou ter que cantar, já que nós estamos no ritmo de São João. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Quero convidá-los a ficar de pé. Deixa eu ver aqui se eu posso vir um pouco mais na frente. E quero convidá-los a fazer uma dinâmica. Alimento não demora não, viu? Vamos fazer o seguinte: a igreja precisa estar em sintonia para crescer. A primeira pessoa que dirige a igreja é Jesus, né? Mas Jesus, visivelmente, concretamente, a não ser pela Eucaristia, não está aqui agora. Está? A não ser pela Eucaristia, visivelmente, alguém consegue ver Jesus? Não. Então, depois de Jesus, a pessoa que conduz a igreja é o Padre, né? Quem é o Padre de vocês? Padre Bento. Se Padre Bento